Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eu trabalho no mercado financeiro desde 16 anos de idade, hoje eu tenho 22, então são 6 anos nesse mercado. Aprendi muito e ainda sempre aprendo com esse mercado, porque todos os dias ele é diferente, as notícias são diferentes, então eu tenho uma bagagem ali, já quebrei algumas vezes também, por erros básicos, e eu quero passar para vocês um ensinamento para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi no passado e que eu possa agregar na vida de vocês ensinando um novo meio de ganhar dinheiro, né? Que é fazendo trade na bolsa de valores de maneira séria. Se você acha que você vai assistir no canal, vai ganhar dinheiro muito rápido, coisa assim, do dia para a noite, já pode fechar o vídeo, porque o intuito do canal não é esse. O intuito do canal é realmente ensinar as pessoas a se profissionalizarem nisso, perfeito? Hoje em dia eu trabalho somente com o mercado financeiro. Eu faço trade, faço swing trade, buy and hold e position, que são modalidades na bolsa de valores que a gente pode estar tendo ganhando dinheiro. Eu não trabalho com mercado de opções, perfeito? Então, eu sou muito grafista, eu entro baseado em gráfico, não muito em notícia. Eu geralmente evito olhar muita notícia para não ficar com viés. O que seria isso? Vamos supor ser uma notícia negativa no dia passado, só que o gráfico está dando compra. Geralmente eu vou comprar, perfeito? Aí você vai falar, poxa, Vitor, mas você é maluco? A notícia deu negativo no dia passado, foi uma notícia ruim para a bolsa e a bolsa estava dando compra. E por que ela subiu, né? O pessoal fica, nossa, ela subiu sendo que deu uma notícia negativa. Porque, galera, o gráfico ele mostra muitas coisas pra gente. Então, não quer dizer que se acontecer uma notícia ruim, vai cair no dia seguinte. Porque às vezes essa notícia ruim já foi precificada no passado, perfeito? Então a gente precisa ter essa visão de mercado. A gente não pode deixar a gente afetar o nosso emocional por causa de uma notícia, perfeito? O emocional é uma parte que a gente precisa trabalhar bastante. A gente vai trabalhando aí nos próximos vídeos que é uma parte que a gente precisa dominar, senão a gente não ganha dinheiro na bolsa. Isso daí é fato. Eu já quebrei por causa de emocional. Então a gente precisa dominar isso com maestria. Eu posso auxiliar vocês também nesse percurso emocional e também direto da análise técnica. Hoje em dia eu trabalho só com isso, só baseado em análise técnica. O que é isso? Basicamente é só olhar gráfico com alguns indicadores que me auxiliam ali na leitura do gráfico. E o gráfico como que ele funciona? Ele funciona por probabilidades. Então, vamos supor que eu vejo aqui um movimento de queda. Aí eu vejo um movimento de queda e pode ser uma probabilidade dele cair. Não quer dizer que ele vai realmente cair, perfeito? Então, por isso que a gente ajusta um risco antes de entrar numa operação, ajusta um prêmio, perfeito? E sempre a gente busca operações que tenham um prêmio maior do que o risco. Senão não faz muito sentido a gente ter um risco maior e uma premiação pequena. Senão o pessoal vai cair naquele conto que a gente sempre fala que é come igual passarinho e caga igual elefante. Daí é meio feio falar, mas realmente acontece muito disso no mercado. As pessoas iniciam e acabam ganhando pouquinho, 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 e quando perde, perde muito. Beleza? Então a gente precisa ter um setup que nós chamamos bem definido, que é o modelo onde que você vai operar. Perfeito? Então eu vou trazer para vocês aqui o que eu faço, como eu faço, algumas dicas ali de como que funciona, meus indicadores, como que eu trabalho, quais operações eu evito fazer, quais operações eu faço, perfeito? E nesse fechamento diário, que eu sempre vou estar fazendo de segunda a sexta, perfeito? É sempre bom olhar, ele não vai ser tão longo assim, que só estou contando como a primeira vez, perfeito? E basicamente eu vou dar um giro nas ações, as ações tiveram destaque, eu olho algumas criptos também, as ações que subiram muito, que caíram muito, o porquê, se ela está numa zona interessante de compra ou não, mas nada do vídeo vai ser recomendação de investimento, vai ser basicamente para estudo, perfeito? Para auxiliar vocês aí a iniciar essa nova jornada, para quem já está na jornada e está com algumas dificuldades também pode agregar bastante este vídeo, perfeito? Então galera, sem mais delongas, é um prazer tá passando aqui esse conteúdo para vocês novamente. Algumas pessoas já me conheceram, eu já fiz esse fechamento diário, muita gente fica cobrando para eu voltar com esses fechamentos. Eu tinha desanimado, mas agora eu vim com o intuito aí de realmente ajudar as pessoas, porque eu vejo que muita gente que está dedicada a séria, sabem que não é brincadeira, sabe que não é dinheiro fácil, é um dinheiro realmente que a gente precisa trabalhar com o emocional, então é uma parte muito difícil. E eu quero ajudar realmente essas pessoas
que não vem como uma facilidade, não é aquela pessoa que vai tomar um café e fazer um trade para pagar. Isso daí não existe. Quem trabalha com trade sabe que realmente não existe isso. É totalmente arriscado você fazer uma operação, ainda mais pelo 3G, dependendo da mão que você está operando. Poxa, a gente pode brincar ali com 50, 100 reais, mas se tiver com uma mão mais pesada, que eu digo é você operando com muito mais dinheiro, você nunca iria operar pelo 3G. Isso daí é loucura. Imagina o 3G cai. Aí você vai falar o quê? Ligar para Claro? Poxa, eu tava com uma operação? Eles estão nem ligando para você, beleza? Então é interessante ter uma conexão estável, a gente está ali no ambiente onde a gente está concentrado para fazer algo sério, né? Porque não é brincadeira, lidar com o dinheiro pode afetar as pessoas emocionalmente de várias formas, isso não é bom, beleza? Então a gente precisa lidar de maneira muito séria em questão a isso, perfeito? Galera, vamos iniciar aqui. Eu vou iniciar olhando as criptomoedas, algumas aqui, como Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana também, perfeito? Olhando o Bitcoin, o que a gente pode observar? O que eu faço, galera, aqui, para vocês entenderem, para analisar um papel? Eu sempre puxo um gráfico maior, como o gráfico semanal, porque ele lida muito com floresta, né? A gente pode é, colocar uma semelhança à floresta. Na floresta, quando você está olhando por cima, você consegue ver onde estão os rios, você consegue ver de uma amplitude maior, perfeito? Então você consegue ter maior sentido de onde eu posso ir, onde está legal, para onde o gráfico está indo, perfeito? Se ele está subindo, se ele está caindo, qual que é a tendência primária. E quando você vai dando zoom na floresta, vai chegando bem próximo da floresta, a gente já não tem uma visão tão ampla mais. A mesma forma acontece com os gráficos. Então, quando você está com um gráfico maior, você sabe para onde o gráfico está indo, beleza? Às vezes no semanal, que é um gráfico que cada candlestick desse, cada velhinha desse representa uma semana, então quer dizer que ele abriu segunda e fechou na sexta-feira, perfeito? No caso do Bitcoin já é diferente, como é 24 horas. Então ele abriu na segunda e fechou segunda, são uma semana, perfeito? Então a gente tem uma visão maior do que está acontecendo. Às vezes no semanal está subindo e no diário está caindo. Isso daí pode acontecer, porque como um gráfico demora mais para fechar, ele tem oscilações até o processo de abertura e fechamento dele, perfeito? Para quem não conhece os candlesticks ainda, eu vou fazer uma aula para vocês entenderem melhor como que funciona a abertura de vela. Para quem é bem iniciante ainda, precisa entender um pouco do arroz com feijão, perfeito? Então vamos lá. O Bitcoin aqui, ele está numa congestão, minha opinião, perfeito? Então ele veio aqui testar esse topo, veio testar esse fundo, depois veio testar esse topo de novo e agora ele está em processo de queda. Acredito que o Bitcoin ele possa sim vir testar aqui a margem de 29 mil, 30 mil dólares, perfeito? Então a gente precisa ficar de olho nesse movimento do Bitcoin. Olhando o gráfico diário, o Bitcoin aqui está numa congestão no gráfico diário também, depois de toda essa queda, esse processo de queda aqui, perfeito? Foi um movimento que a gente teve oportunidades boas de compra, como aqui eu até marquei o verdinho, o amarelo e o stop seria no vermelho. Eu trabalho geralmente com criptomoedas com stop maior, perfeito? Eu busco alvos pequenos, só que eu entro com uma mão mais pesada. Como tem muita volatilidade, acaba não tendo tantos stops nas criptomoedas, perfeito? Então é tudo meramente calculado isso. Teve uma opção de compra aqui, ele bateu nessa congestão, voltou, perfeito? Aí com alguns rumores da guerra aqui, de estar comprando com Bitcoin, acabou subindo aí, deixa eu até ver quantos por cento, se não me engano foi 20%, deixa essa base aqui, subiu 21% em 13 dias. Então é uma alta bem expressiva, muito bacana também, para se aproveitar. Só que agora, muito cuidado antes de comprar Bitcoin agora. Por quê? Porque ele está numa congestão. Ele pode justamente pegar aqui e voltar, perfeito? Ou ele pode romper essa congestão aqui para cima, que eu acho um pouco mais difícil, mas não improvável. Então, o que seria ideal para a gente fazer agora no Bitcoin? É aguardar. Galera, precisa ter paciência. Então, a gente pode ter um movimento de compra aqui, um recuo, aí sim a gente pensa numa compra. Perfeito? Então, a gente teria um movimento aqui de compra, depois um recuo, aí a gente pensaria numa possível compra. Se ele voltar aqui nessa base, que é a base aqui da congestão, a gente pode ficar de olho aqui para uma possível compra também, para trabalhar dentro dessa congestão. Perfeito? Isso a gente precisa de sinal. Então, na minha opinião aqui, nada a se fazer com Bitcoin, perfeito? O Ethereum é bem semelhante, ele está numa congestão um pouco maior aqui. Se a gente puder observar,
pegar aqui até o retângulo. Ele vem trabalhando dentro desse caixote. O Ethereum ele já pode ter um pump aqui até os 32, 3.200, beleza? Porque ele está na metade da congestão, então ele pode ter um movimento ainda de alta, bem interessante. Mas ele está numa congestão, então não é muito legal a gente tomar posição para longo prazo. O que seria isso? Vou comprar Ethereum agora para daqui a um ano ele se valorizar. Geralmente as pessoas falam assim, buy and hold, compra em qualquer valor, sem importância. Meu, eu acho isso um pouco ridículo. Muita gente não tem tempo de analisar. Mas, assim, se a gente tem a oportunidade de comprar o ativo mais barato, não faz sentido a gente comprar a qualquer preço. Perfeito? A gente pode sim comprar todos os meses ações. Eu não tenho, Vitor, eu não tenho tanto tempo para acompanhar a bolsa diariamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estar olhando o gráfico semanal, beleza? Toda última sexta-feira da semana eu vou dar uma olhadinha no gráfico, vou tirar 30 minutos do meu dia para cuidar do meu dinheiro e eu vou tomar uma posição baseada no gráfico semanal, comprando por um preço justo, o melhor preço. Eu não vou comprar a qualquer preço, eu não vou comprar aqui em cima, perfeito? Porque, poxa, você vai comprar aqui em cima, aí depois vai demorar um ano para subir ali, vamos supor. Poxa, você ficou um ano com o dinheiro praticamente parado, perfeito? Porque você não observou, você não olhou uma melhor opção ali de você estar administrando a sua entrada, fazer uma entrada melhor para ter um lucro bacana, perfeito? Imagina aqui que você esperou tudo isso, aí você comprou aqui embaixo. Você viu aqui que foi interessante. Poxa, você vai ter um lucro de 71%, beleza? É muito melhor ter um lucro de 70% do que um 0 a 0. É claro que a gente está lidando com cripto aqui, então o cripto ele tende a ser mais volátil, ele sobe mais, desce mais forte também. A gente precisa ter mais cuidado. Então o Ethereum aqui, ele está no caixote, então nada a se fazer, na minha opinião aqui, por enquanto, em criptos. A Cal aqui já passou, quem aproveitou essa oportunidade aqui se deu bem, perfeito? Eu cheguei a pegar esse movimento aqui do Bitcoin, foi bem interessante, eu até postei no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, às vezes eu faço algumas postagens de algumas entradas que eu faço, perfeito? Mas lembrando, não é recomendação. Então, se você entrar e falar, poxa, Victor, essa entrada não deu certo, ou deu muito certo, obrigado, foi mérito teu, porque é só conteúdo educacional, só estou mostrando algumas entradas que eu faço ali, perfeito? Então, se deu bom ou se deu ruim, é responsabilidade sua. Se deu bom, perfeito. Se deu ruim, aí não tem o que fazer, beleza? Responsabilidade sua também. É o BNB. O BNB ele está sendo bastante utilizado para moedas de metaverso. Então é uma moeda que tem bastante liquidez, pessoas estão comprando e vendendo o tempo todo. Perfeito. Ele vem aqui numa tendência de baixa muito forte. Ele rompeu esse canal de baixa aqui. Perfeito. Rompendo o canal de baixa, ele não teve uma força compradora tão forte ali para sustentar esse padrão de compra. Então o que eu faria? Eu esperaria romper o 447 aqui, perfeito? Para ver uma possível tomada de decisão aqui no BNB, acreditando que ele rompa esse movimento aqui, ó, rompa esse canal de baixo aqui e dê uma possibilidade para a gente de entrada. Não quer dizer que se romper eu já vou comprar. Vou esperar romper, mostrar um padrãozinho ali e mostrando esse padrão para a gente, com um volume bacana, mostrando uma força compradora bacana, aí faz sentido entrar no BNB, beleza? Galera, vamos pro futuro aqui. O Ibovespa Mini, perfeito. Tá. O que está rolando aqui com o índice futuro? Índice mais difícil do mundo de se operar. É muito difícil operar mini índice, mas dá para operar. Precisa ter muita cautela, muita paciência. É muito volátil, então precisa dosar a mão aí. Galera, quando o canal é rompido, regra básica, para quem já conhece aí. Quando o canal é rompido, o que pode acontecer? Ele pode se duplicar. Então a gente pode ver esse mini canal aqui, mini não, né? Um grande canal aqui no diário. Pode dar um Ctrl V nele aqui. O canal ele se duplica, beleza? Então ele fez um movimento de acumulação aqui, beleza? Caiu, fez uma acumulação, caiu e ele voltou aqui na base do canal duplicado, perfeito? Isso daí é uma base também que a gente pode utilizar. Galera, o índice ele vem se acumulando dentro aqui dessa linha de retorno faz 97 dias. Então olha só, haja paciência para operar dentro disso daqui, é horrível, viu?
Por isso que eu não gosto de fazer tantos trades no mini índice. Eu já prefiro o mini dólar, que é um pouco mais técnico. Mas tem sim trades interessantes no mini índice. Galera, acumulou aqui bastante, perfeito? Teve um rompimento. Que rompimento bacana, dia 25 de janeiro. A gente pode observar, olha só, o volume, ó. Tá vendo? O volume foi interessante. Então, esse volume a gente precisa observar para um rompimento forte. É o que eu falo, ó. Quando rompe, ó, tu acumulou um pouco e veio esse candle dia 4 de fevereiro como pullback, perfeito? Aí ele deslanchou, aí ele abriu com gap de alta, perfeito? Só que aqui tem uma barreira bem importante, que eu costumo falar, a média de 200 é forte, então é uma briga constante. O que a gente poderia fazer aqui? Ajustar o stop. Poxa, a gente já tá ganhando aqui, ó, quantos por cento? Subiu, chegou a 4,10, mas vamos colocar aqui, como foi gap, 3,25. Daria uns 3.250 pontos no índice. Daí é muito, muito bacana. Olhando para um swing trade, claro. Beleza? Então, galera, a gente precisa ficar de olho. Quando sobe muito, a gente precisa se proteger. Perfeito? Então, protegendo aqui, a operação não teria risco mais, porque assim que fosse estopada, assim que você saísse da operação, já saía com lucro. Perfeito? Esperaria esse movimento aqui de correção. Ele veio aqui um movimento de correção e veio fazer novamente um pullback nessa área aqui. Então a gente já pode ficar ligeiro, porque essa área aqui está representando uma área de compradores. Perfeito? Já representou uma vez, duas vezes para a gente aqui, uma área de compradores bem interessante. Qual que é uma briga do índice agora? O que a gente precisa ficar de olho? É romper aqui esses 117, beleza? 117 mil pontos do índice. Rompendo esses 117 mil pontos do índice, para onde o índice pode ir? Eu costumo olhar alvos com Fibonacci. Então, eu venho aqui e atenção Fibonacci. Eu venho com o imã, venho aqui projetar este movimento para cima. Esse movimento aqui da congestão, eu projeto para cima, perfeito? Para quem não está entendendo nada, eu vou fazer vídeos ainda de Fibonacci, tudo certinho. Isso daqui o pessoal já conhece um pouco, já está operando para ter uma base ali de o que está acontecendo sobre a minha visão, perfeito? A pessoa às vezes ela pode usar outro tipo de estratégia também, outro tipo de gráfico, são vários tipos de leituras diferentes que as pessoas têm na bolsa, perfeito? Tem um gráfico de Renko, tem um gráfico de Candlestick, que é o mais famoso, que é esse daqui, são gráficos de vela, mas tem vários tipos. Olhando aqui, o primeiro alvo foi atingido, que é um 6, perfeito? Foi um alvo aqui importante, tanto que ele abriu com um gap e já corrigiu aqui para um possível pullback nessa zona aqui, que era uma resistência e virou um suporte, beleza? E galera, rompendo essa região aqui dos 117 mil pontos, o próximo alvo seria o 119.470, beleza? A gente precisaria de uma força compradora mais interessante aqui para conseguir rompê-la. Olhando no gráfico menor, a gente pode observar aqui. Olhando no gráfico menor, a gente nota que teve aqui um movimento de baixa, perfeito? Um movimento muito forte de baixa, fechamento de gap, perfeito? A gente veio testar novamente essa base aqui, como a gente viu no gráfico maior, beleza? O dia de ontem, o que aconteceu? Ele já começou acumulando, rompeu, acumulou e rompeu de novo. Perfeito? Então a gente está no movimento de alta ali dos últimos dias. Só que aqui hoje a gente abriu com gap, está acumulando. Por isso que eu estou falando. Fica de olho nos 117 mil pontos. Rompendo, a gente pode ficar ligeiro aí para uma possível entrada, quem sabe, de day trade também, para buscar esse alvo que está bem próximo aqui nos 119 mil pontos. Perfeito? Então, é um dia para ficar de olho, perfeito. Hoje um dia foi bem chato, ó. Você vê que ele ficou bem lateralizado. Pode ver também que a base, que é o imã, a base aqui desse caixote, fechou bem aqui na linha de retorno. Então amanhã provavelmente ou pode abrir guepado, seria abrir aqui em cima, ou pode abrir em queda. Se abrir em queda, a gente pode ficar de olho aqui para uma possível compra no início do dia, para bater aqui os 117 mil pontos. Quem sabe se romper aqui a gente buscar um alvo maior. Então pode ser um trade que a gente pode conduzir com um alvo muito grande, com stop pequenininho. Perfeito? Então isso daqui é bem interessante olhar. Galera, já o dólar tá despencando, galera. Despencando, galera. Vamos lá.
O dólar ele vem fazendo esse movimento desde 27 de março de 2020. Ele vem se acumulando aqui num retângulo muito grande e está respeitando bastante. Ele atingiu a linha de retorno, não conseguiu romper, não estava com força compradora para romper essa base aqui dos 5,70. Perfeito? Ele já chegou a 5,80 aqui no pico da crise, mas ele não estava com força e veio uma pressão vendedora muito forte, deixando o dólar aí, chegou a 4,90. Perfeito? Então eu acredito que o dólar pode voltar aqui à sua zona de 4,90, de 4,89 por aí, trabalhando dentro desse range, desse retângulo aqui. Perfeito? Então ele está no período de acumulação, a gente precisa ver se vai haver um rompimento tanto para cima, tanto para baixo. Perfeito? Por enquanto a gente precisa olhar aqui por um viés mais baixista, que ele vem aqui testar esse ponto de retorno. Se esse ponto de retorno aqui tiver novamente uma compra, acredito que o dólar venha acumular aqui novamente para depois subir, perfeito? Ou meramente cair. Beleza, galera? Trazendo para vocês algumas ações aqui que tiveram destaque, foram o IBR3, perfeito? Então o IBR3 ele vem subindo aí forte, 7,23, beleza? Depois de uma queda muito forte, tem aqui um ombro, cabeça a ombro, basicamente uma figura de queda. Beleza? A gente pode até projetar aqui essa figura da cabeça que eu gosto de projetar com o ombro direito. Pode ver que foi no segundo alvo de FIBO, 0,77, e está tendo uma resposta compradora. Não vejo nada se fazendo ativo. É um ativo muito, muito difícil de operar, tem pouca liquidez, beleza? Então, um ativo aí que não me engrandece os olhos ele subir tanto ou cair muito, então é um ativo que eu acompanho muito, perfeito? Já Cielo se destacou aí também, subindo 5,26, perfeito? É só as ações que todo mundo gosta aqui, só o brasileiro gosta das ações. É o IBR3, Cielo e IRB, é o trio parada dura. A Cielo tá bem interessante porque tá vendo uma queda muito forte mesmo. Pode olhar o gráfico dela, ela vem caindo, ela acumula e continua o processo de queda. Só que agora, o que pode ser um ponto importante? Tem aqui esse suporte passado, beleza? A gente teve uma acumulação mais estendida aqui. Perfeito? A gente teve uma acumulação mais estendida aqui. A gente teve o rompimento dessa acumulação. Teve aqui um possível pullback, perfeito? Desses 5% de hoje. E o que a Cielo pode vir testar? Pode vir testar os R$3 aqui, os R$3,09. Só que qual que é a dificuldade? É a média de 200 períodos aqui em cima. Perfeito? Então a gente teria que ter uma força compradora bem forte aqui. Só que hoje subiu 5,26, só que o volume estava pequenininho. Perfeito? Então a gente precisa ficar de olho aqui. Para quem gosta de operar Cielo, precisa ficar de olho nesses pontos aqui. Perfeito? Deixa eu ver no gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora já está fazendo um movimento bem interessante, olha. A gente pode traçar uma linha de tendência aqui não tão forte, beleza? Não tá no gráfico de uma hora aqui. Não teve tantos toques para mostrar pra gente que essa é uma linha de tendência bem forte. Então, qual que é o processo que a gente pode observar em Cielo? Cielo aqui ela fechou a 2,60 pregão. Pode esperar um movimento de correção aqui, tanto na linha de retorno, tanto nas médias. Beleza? Na média de 9 períodos aqui, que é a rosa, e a 20 é azul. Esperar um movimento de correção aqui e ver se a Cielo sente uma pressão compradora próxima aqui aos 2,49. Se sentir uma pressão compradora dentro dos 2,49, fica muito interessante para a gente buscar primeiro esse alvinho aqui de 2,88 para depois tentar deixar a operação até os 3,9. Perfeito? Então a gente precisa ficar de olho aqui nos 2,48, 2,49 de Cielo. Vou deixar até um alarme aqui interessante para um possível trade ou swing trade. Geralmente, se a gente for buscar um alvo tão grande, né? A gente for olhar aqui na régua, para buscar aqui, o primeiro alvo seria 14%, o segundo seria 22%. Acredito que pode acontecer de um dia chegar a 14%. Eu acredito que essa operação seria mais um swing trade. Seriam operações que demoram mais de um dia. Perfeito? Então é interessante olhar aqui se ela. IRBR3, eu vou pegar as tops 3. Perfeito? A top 3 subiu e as que caíram. Para não ficar tão demorado esse vídeo.
IRB-BR3, tá vendo uma acumulação aqui. Pode estar formando aqui, na verdade não, né? Porque já cancelou, não tá do mesmo tamanho, ombro, cabeça, ombro invertido. Acredito que, acredito que não. Ou pode ser um formato aqui, galera, olhando aqui com uma maior malícia, de um cup handle. Seria isso? Basicamente a xícara de café, que é o movimento autista, que é uma circulação e o handle aqui, onde a gente segura a mão na xícara, beleza? E qual que seria a projeção disso? Seria essa base aqui, a xícara para cima, usando a Fibonacci, beleza? Só que é o seguinte, ele precisaria fechar um candle, fechar um candlezinho acima dos 3,42 para ficar interessante, perfeito? Então pode ser sim uma ação para a gente observar amanhã. As que mais caíram foram aqui, Azul, as companhias aéreas sofrendo bastante, perfeito? Ainda mais na tensão que a gente está das guerras, né? Tá bem feio aqui. Acredito que a Azul ela possa vir trabalhar dentro desse range aqui, dessa acumulação, perfeito? Então pode ser até um tradezinho interessante para a gente estar procurando uma compra aqui nos 21,76, só que é muito arriscado, porque a companhia aérea está sendo muito pressionada, perfeito? Então, muito cuidado para fazer esse trade. Então, se tiver aqui um padrãozinho de compra interessante, bacana, que você gosta, dá para sim tentar uma possível compra. Embraer, Embraer bem pesada também. Ela veio aqui testando o range, testando romper o topo histórico dela, não conseguiu. Tá vendo? Ficar um gráfico maior, fica mais nítido isso. O topo histórico dela estava em 29,81. Ela tentou buscar uma vez, chegou a 27, não chegou ao próximo topo histórico e tentou novamente e não conseguiu. Beleza? Então a gente veio com uma pressão vendedora muito forte aqui de Embraer. Perdeu aqui um fundo importantíssimo, beleza? A Embraer pode trabalhar dentro desse range aqui, ó, entre 17 a 25 reais, perfeito? Só que tá muito pesado, a gente precisa ver a resposta aqui dentro desse range Embraer ainda, antes de tomar uma decisão. E caindo bastante também foi Americanas. Galera, Americanas derretendo, ela tá trabalhando dentro de um range também. Galera, tá muito preocupante com algumas ações, só que a gente precisa olhar com uma visão de longo prazo também, com a oportunidade de alguns investimentos. Muitas ações que muita gente daria de tudo para estar esse preço ano passado. Ações boas, com bons fundamentos, boa estrutura, são muito baratas. Então, a gente pensando a longo prazo, a gente pode tomar uma decisão aí olhando o gráfico, ajustando uma entrada legal, para a gente deixar essa operação durar 1 ano, 2 anos, ali rendendo dividendos para a gente, gerando valor ao nosso dinheiro, perfeito? Então, a gente pode ver aqui que Americanas está trabalhando dentro de um range, perfeito? Pode até ser um range um pouco menor, só que tá feio. Agora não é um momento aqui de a gente tomar uma decisão para trade, para uma coisa rápida. Deveria ser uma posição para longo prazo. A Americana já custou aí R$ 124 aqui, se a gente for ver, teve o desdobramento, né? Então ela veio caindo bem forte. Então pode ser sim uma oportunidade, ainda mais que os setores estão bem delicados agora. Mas pode ser uma oportunidade de longo prazo bem bacana. Beleza? Galera, foi o vídeo de hoje. Eu trouxe algumas ações para vocês. O vídeo ficou bem longo devido à história no início ali. Mas eu vou trazer alguns fechamentos para vocês. Gostaria de saber se vocês gostaram. Deixa aqui no comentário. Se vocês gostaram. Deixa um joinha também. Ajuda bastante para fortalecer o canal. Ainda mais que eu estou iniciando esses vídeos, né? Para o pessoal que está realmente interessado a aprender sobre Bolsa de Valores. E, galera, eu também queria um feedback de vocês, se vocês preferem as criptos separadas da bolsa também, como fechamento. E é bem rapidinho fazer o fechamento de cripto, como eu analiso as altcoins, né, que são as outras moedas a não ser Bitcoin. Eu analiso só a Ethereum ali, a Solana e o BNB, que são os padrões, né? E depois as ações, a gente pode fazer ações selecionadas que vocês pedirem, ou eu pego 10 ações que subiram, 10 ações que caíram, como destaque, para não ficar um vídeo tão longo, beleza? Valeu, pessoal. Agradeço a vocês. Um abração.